estava aguentando mais o broto, né? Ele estava no estágio com o broto que ele falou assim, ó, eu não sei mais o que fazer, porque de sexta-feira para segunda-feira o broto está passando em muito. Como é que faz? Eu não consigo, não sei como fazer. Eu trouxe esse assunto porque é um assunto agora na prática. Não, mas isso aí já é um assunto de prática. Assim, levou 6 meses, né? Aí ele começou a trabalhar de sábado e domingo. Começou a trabalhar de sábado e domingo. Não vou me xingar. O broto passava e ela largava o broto na segunda-feira, na sexta, na semana passada. Olha só, imagina, mas olha só que interessante. Aí o que aconteceu? Eu falei, João, não faça isso. Ele falou, você não tem condição, eu tenho que fazer, porque eu não aguento mais. Eu não tenho mais o que fazer com broto. Entendeu? O que ele era? Ele era um viveiro de 1,5 milhão de mudas, ele passou o jardim clonal dele para 300 mil mudas. Olha só. E hoje, com 300 mil mudas de capacidade de jardim clonal, ele faz 1,5 milhão. Então você imagina, o cara está perdido, o cara não sabe nem por onde começa, nem por onde termina. Mas o que aconteceu interessante? Foi assim, cada vez que ele colhia, a planta parecia que ia se adaptando mais no sistema. Então, dessas últimas vezes que ele tirou o adubo, a gente não tem explicação ainda, até levando um professor lá de faculdade para a gente entender um pouco mais o que está acontecendo, a planta está voltando aos índices que ele queria, de 90%, 95% sem adubo. Mas não foi de primeira mão. Foi a mesma coisa em pleno sol. Ele teve um problema no pleno sol, ele teve que adubar. Depois ele teve que parar com a adubação de pleno sol. Que estava crescendo demais. Que estava crescendo demais. A planta estava soltando galho para tudo quanto é lado. Ele estava com medo que a planta estourasse o tubete de tanta raiz. Nossa, caramba. É. Então, por isso que eu estou falando que eu acho que na prática agora, Isso nós vamos precisar acompanhar de perto. Porque tem vai que ter acompanhar de perto, exatamente. Nós vamos ter dois efeitos agora, né, Lívia? Primeiro, que está esquentando. A tendência é esquentar onde você tem uma oferta melhor de brotos. Então nós vamos ter que rever muito essa adubação. Não só por causa do sistema, por ver como que vai responder o jardim aqui. Porque você vê, por isso que eu queria ter voltado lá, do antes e depois, porque é uma diferença absurda. O período do ano agora já ajuda. É muito. Então, o período já ajuda. Ainda você tem uma coisa, vai casar duas coisas que a gente tem que prestar muita atenção. O pulo é muito grande. Eu não trouxe aqui as fotografias, mas ele chegou a ter assim uma brotação de 40 brotos numa matriz assim. Ele falou assim, olha, está brotando no pé. Eu nunca vi brotar no pé, está brotando no pé. Isso que eu estou falando, é uma coisa que a gente pode ter um efeito muito positivo, né? Mas como lidar com isso agora? Como fazer isso? Agora, tudo isso é na lida. Você não pode chegar e tirar o adubo de vez. Então, isso que eu tô você falando. não pode fazer Mas isso. Mas como nós estamos entrando num período diferente, por exemplo, se nós tivéssemos instalado isso aqui em maio, em abril, que entrar o período, nós teríamos tido uma experiência bem interessante, inclusive. Né? Teria sido até... É isso aqui que você está falando? Muito interessante. Não, aí é o seguinte, inclusive aquela folhinha que fica enterrada ali, que ele falou que nunca aquela folhinha ia para frente, aquela folha não morre mais. Você está falando das primeiras ali? Aquela primeirinha, sabe aquela primeira que fica meio enterrada no substrato? Ele falou que aquilo não morre mais. Você quer ver uma outra coisa interessante dele? É o seguinte, ele nesse frio, sem adubar o pleno sol, porque ele não está adubando mais o pleno sol, ele está conseguindo tirar a muda numa faixa de 60 a 90 dias. Ele não está adubando mais. Então, são todas coisas, como lá é um clima, Exatamente. as condições são diferentes, eu estou chamando a atenção nessa parte agora na prática, depois de entender o que pode acontecer. Nós não estamos esperando um milagre, claro, mas nós estamos esperando uma melhora. E essa melhora, porque você vai continuar adubando da mesma forma com essa outra, com certeza o resultado vai ser absurdo. Então, e outra coisa interessante, Catilho, é o seguinte, lá no João também tem um outro detalhe. É o seguinte, o jardim clonal dele por baixo tem bactéria, tem
monte de coisa, falta de nutrição, toda a parte de baixo dele está toda estragada. Se você olhar as fotos, você vai ver que tem abandonado, tá um monte de coisa. Sem a manutenção. Mas o broto que ele precisa está perfeito. Se você olhar, você vai olhar assim, um canteiro inteiro dele, você vai olhar 2, 3 folhas no máximo no broto com falta de nutrição, com alguma falta ali de formação, alguma coisa. Não existe isso lá. A gente estava Entendeu? conversando outro dia com Então, um professor. muito interessante é isso, que a planta parece que ela se adapta. Então, aquilo que você precisa está perfeito. Aquela parte de baixo parece que ela descarta alguma coisa assim, aquilo ali fica bacteriose, Não alguma coisa. interfere. Não interfere na planta. Isso aumentou a vibração dela, então É. não tem E outra ressonância. coisa, isso, exatamente. Já pescou. Já pescou. Já virou doutor nisso aí. Ele já pescou. Teve até a ideia do lixão. Então, outra coisa interessante é o seguinte, a questão do solo de ser mais receptivo ou menos receptivo a macro ou micronutrientes está associada às cargas iônicas dele, né? Então, às vezes, quando você coloca, por exemplo, um tipo de adubo, né? Você chega lá no substrato, no solo, você lança um adubo, né? Que tem, por exemplo, macronutrientes, né? Vamos falar de macronutrientes. Você joga lá. Dependendo da eletronegatividade do solo, da carga iônica do solo, o que o solo pode fazer? Pode receber aquele teu insumo e as moléculas e os átomos se fixam, por exemplo, em cadeias de alumínio e não ficam disponíveis para a planta. Quando você mexe na parte magnética do solo, você altera as cargas iônicas do alumínio, do ferro, desses materiais que atraem elementos, ou seja, no fundo você está colocando alimento para a planta e o solo está comendo. Ele, opa, isso aqui é meu, e ele segura lá. Ele não, às vezes você coloca, por exemplo, vamos falar de número, 100 quilos, você bota 100 quilos, o solo de repente comeu 90. Como é que ele come? Ele segura, ele diz, opa, isso aqui é meu. Ele eletrostaticamente ele gruda, como um ímã. E ele libera 10% para a planta. Quando você mexe com isso, você está mexendo com duas coisas. Primeiro, quando você mexe na eletronegatividade do solo, de repente o solo diz assim, eu com 30% estou satisfeito, porque você mexeu nas cargas iônicas, ele já não segura tanto. Primeiro, ele já deixa mais disponível. Isso. Segundo, a planta, por outro lado, além de ter mais coisa disponível para ela também aumenta a absorção. Então, por isso é que o efeito, às vezes, é um efeito bem acentuado assim. Entendi. Entendeu a questão? Você muda a eletronegatividade, muda o que o solo fixa. Quando muda o que o solo fixa, muda o que fica disponível. Logo, a planta já tem um lado melhor para ela. E ainda muda a absorção. Então, misturando esses dois fatores, aumenta a comida e aumenta a absorção, lógico que a planta vai ter um resultado Por melhor. isso que eu estou falando. E ainda entre o clima favorável, que é mais um terceiro componente. aí você começa a ter efeito. Então, por isso que tem que prestar bem atenção aí, semanalmente, aí, a partir dessa semana. Aí a gente entra Se mesmo. o final de semana já vai crescer segunda-feira, vamos ver como vai ser segunda-feira. Se o broto vence na segunda, né? Vê se faz 1,5 milhão esse mês ainda, né? Então, a expectativa é essa. Não, acho que é ter o melhor broto, acho que não é só... Porque essa questão de ter uma quantidade de brotos, tem a questão sobre a produção, Exato. a quantidade, E a mas qualidade. tem sobre a qualidade. Eu acho Qualidade. que o que a gente busca aqui, principalmente a Bianca aí, né, é especialista nessa parte, busca o melhor broto, ou o broto adequado, porque tem um monte de broto, só que ela, Legal. né? Então qual é o melhor broto? Acho que aí vai começar a identificar E lá um melhorou novo os dois. broto. Eu não sei qual é esse broto. Nada, ideal. olha, nada contra os homens. Lá no viu? João, até Nada o broto contra que é os fora homens, do mas padrão, ainda bem que ela é ele mulher sobrevive. nessa parte. Mas Então, eu tô falando- a Porque a segunda mulher seleção lá ela também, tem uma o índice de percepção que às sobrevivência vezes a sempre gente é maior. um pouco A bruto. perda vai ser bem Mas se maior. você também só não é tem ruim. aí Mas a 100%, mulher diz assim, não, tem um 100% de cabelinho broto aqui bom, que tá diferente que eu nunca vi. descarta ainda os E às outros. vezes essa detecção precisa faz a dele. diferença. Você vai ter mais broto, você pode descartar mais broto, você pode colocar Colocaram um monte de coisa. colocaram a pessoa certa no lugar certo, com certeza. É importante isso aí. Bom, E outra coisa, o que acontece é o seguinte, você vai ter uma harmonia toda das pessoas também, entendeu?
Porque você não está aumentando a vibração da planta, você está aumentando a vibração do das lugar. pessoas, do lugar. Do Então lugar. a pessoa vai ter uma percepção melhor Do broto que tem que do comer. que aquele lugar precisa para viver. É. Porque não é só a planta, é vocês que precisam do lugar para viver, é a planta, é vocês É os e bichos. é a empresa também. Exatamente. Entendeu? É um contexto todo aqui a vida. A vida não para só no ser Não. humano, para a empresa também. Se parar a empresa, não tem mais o viver, acabou todo mundo, entendeu? Então, tudo isso faz parte dessa cadeia. Tudo isso. Você entendeu? Então vocês vão ter uma percepção melhor. Você Certeza. não tem dúvida. O João, a vida dele deu um disparo assim impressionante. O filho dele vivia doente, sempre médico, com broncopneumonia, com um monte de coisa. A mulher dele vivia em depressão, estava desempregada. Aí eu até digo pro Clóvis assim, olha Clóvis, quando você falar com algum cliente, tudo bem que agora aqui vocês já conhecem a gente, mas quando ele às vezes contata o cliente pela primeira vez, ele não toca nisso. Sabe por quê? Porque às vezes pode colocar todo em risco, coisa assim, como é que é? Muda, a mulher arranjou emprego, o filho saiu da doença. Você tá louco, pô, isso é uma igreja, isso é uma religião. Então ele nem toca nesse assunto. Agora, depois que a gente fala que o cara entende. Nós vamos falar depois, mais tarde, da mensalidade. Vai falar do dízimo. Do dízimo. Mais tarde. É dízimo, depois é dízimo. Não Primeiro. vamos assustar, tá? Vamos devagar. Né? Depois é o dízimo. Depois vai entrar no dízimo. Mas que bom que nós estamos rindo, mas eu tô feliz de ver isso e que isso pode dar um bom resultado. Ó, aqui, certeza. ó. Ó, será que eu arrumo um menino? Não, que vai ter de mulher engravidando Deixa aí. eu falar uma coisa pra você. Isso já não é um problema. Já tá Essa cápsula pra aqui. Corta essa cápsula. Eu não vou falar o nome pra você. Corta isso. A gente não fala nome, mas eu tenho uma pessoa do grupo que ela fazia 16 anos. Foi isso? Eu escuto só. 16 anos que ela não menstruava. E ela voltou a menstruar depois que ela começou a usar essa tecnologia. Ela ficou apavorada, ela falou assim, eu nunca vi isso na minha vida, eu já fui tudo quanto é médico, mas por que eu comecei agora de novo? Ela falou, senti um incômodo e tudo mais e tal. Menopausa já, Eu 17 tava anos. na menopausa já. Uma menopausa 17 precoce, anos. 17 anos. E ela voltou. Porque aumentou o campo vibracional, mexeu na parte hormonal dela. Isso, mas tudo. Quem sabe? É uma coisa que a gente não tem como falar ainda. Não o que tem, vai não tem, acontecer. não tem.